Graça e paz. Agora para quem chegou, graça e paz. Chegaram mais alguns, né? Queridos, abramos o livro, sobre todo o livro, um único livro de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Quem está com o celular ligado, levanta a mão aí, por favor. Muito bem. Dê uma telefonada para Jesus Cristo agora. Telefone? Tem jeito não, né? Nem ele vai telefonar para você, por isso desligue, viu? A não ser que você vai acompanhar só a Bíblia. Eu ainda vou deixar, né? Muito bem. Eu disse Colossenses quanto? Versículo 13 apenas. Acharam? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Querido Pai, maravilhoso Senhor de misericórdia, nos alcançaste com tão grande amor. Precisamos de Ti neste momento. Precisamos da Tua graça abundante para que, Senhor, recebamos esta mensagem e também a capacitação para aplicação à nossa vida. Tu sabes que o que o Teu Filho disse e está registrado na Tua palavra, que Ele era a videira, nós os ramos, que nós devíamos estar ligados a Ele a nós, porque sem Ele nós não poderíamos fazer nada. E nós, Senhor, reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa pequenez, as nossas fraquezas. Por isso suplicamos que o Teu poder nesta hora se aperfeiçoe em nossas limitações. Muito obrigado, Senhor. Fala ao meu, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, para a vivência aqui na terra, Deus estabeleceu uma grande instituição que deveria glorificá-lo em tudo, como também ser um ambiente acolhedor, um ambiente de paz, um ambiente de alegria, de equilíbrio, em meio de uma sociedade extremamente corrupta, cheia de angústias, violências, desesperos, confusões, em todas as esferas. Esta semana próxima passada, uma mãe matou um filho, não é? Com uma faca. Então isso tem acontecido, gente. E nós precisamos ver que lamentavelmente, isso não tem acontecido, esse equilíbrio, essa alegria, essa paz em muitos e muitos lares. Há muitos lares devastados por brigas, por desentendimentos, predileções no meio do lar, como acontecia, por exemplo, na casa de Isaac. Não Isaac daqui, Isaac da Bíblia. A mãe tinha predileção por Jacó e o pai por Esaú. E hoje acontece isso, muitas vezes, em muitos lares. E outros problemas de infidelidade e tantas outras coisas. Há conflitos entre cônjuges, trocas de palavras duras, fortes. Há filhos que não respeitam os pais, levantam suas vozes. Há realmente brigas constantes. Só Mateus aqui, que está conosco, nunca brigou com Radamés, né? Nunca discutiu, né? Olha, isso é uma coisa, infelizmente, normal nos lares. Infelizmente,
Mas não é o que Deus preparou para a gente. Mas, amada, cada palavra, cada adjetivo que acontece em nossos lares e que precisamos, amados, suplicar a Deus, não é? Que Deus restaure o nosso lar. Então, nós precisamos tratar seriamente, senão haverá em nossos lares divórcios, frustrações, mágoas e alguns, claro, como eu falei agora há pouco, homicídio mesmo. Haverá realmente violência, incesto, destruição mesmo dos lares. Amados, a solução é bem simples na palavra de Deus. É bem simples mesmo. A solução para os nossos lares, para trazer a restauração, a comunhão, é extremamente simples. Uma palavra única: perdão. Se não houver esse perdão diário, e vamos falar hoje sobre a comunhão na família, os lares estarão realmente um faz de conta no máximo. Que preciso urgentemente usar esta palavra, esta solução simples, mas é pouco vivida no dia a dia nas nossas famílias. Pessoas guardam mágoas, rancores, engolem no seco, muitas coisas. E precisa, cada um lá precisa delegar isso aí, delegar o perdão em nossos lares. A solução, como eu disse, é bem simples. Infelizmente, apesar da Bíblia afirmar que em cada lar todos são pecadores, vamos fazer o teste em vocês. Quem não é pecador, levanta a mão. Então, dê uma olhada para o seu marido, agora, para a sua esposa. Dê uma olhada mesmo e diga: eu sou pecador, viu? Porque se a gente disser: ei, você é pecador, aí já, eu? Né? Você olha assim no espelho, você olha no espelho assim, aí diz: mas tu és um desgraçado, tu fizesse isso de novo, né? Tu pecasse de novo. Mas se o outro for dizer, aí já fica relativando, já começa a se defender, etc. Mas olhe para o seu espelho assim: você é pecador. E é isso que precisamos entender na nossa vida nos lares. Muitos se acham no direito até de consertar o outro, achando que não tem tanto pecado como o outro. Não quero dizer que a gente tem que passar a mão, corrigir, mas olhe a Bíblia Sagrada primeiro. De acordo com ela, que nós vamos chegar aí num dos pontos sobre isso, não é? Então a Bíblia nos mostra que a prioridade não é o conserto do outro, a prioridade é o seu conserto primeiro. Conserto com S, viu? Então Jesus Cristo fez isso, e fez isso, o conserto nosso, com compaixão, com misericórdia, com bondade. Portanto, queridos, vamos aprender com Jesus Cristo, vamos aprender no texto de Paulo aqui, como devemos fazer para aprender de perdão, sobre perdão e aplicação. Primeiro ponto, amados, que nós podemos ver aqui, que o perdão é uma necessidade no lar. Não é? Vamos dizer aí? Quem passa um dia sem pecar, me levanta a mão. Eu não vou não levantar. Então é necessidade diária. Às vezes nós pecamos por fazer o errado, e às vezes pecamos por não fazer o certo. Não é? Então, a Bíblia diz que se a gente sabe fazer o bem e não faz, nisso peca. Então nós precisamos, amados, colocar isso no nosso coração. Eu tenho uma necessidade de pedir perdão e perdoar. Isso é difícil, o nosso eu é gigantesco, nós vamos falar sobre isso,
Mas precisamos. Toda família tem problemas, e muitas têm problemas seríssimos. Tem alguns que têm uma fachadazinha que tudo está bem, mas nem tudo está bem. Passamos crises. Nosso lar passou crises, com nossas filhas, com a esposa. Não sei se alguém não passou crise, problemas sérios no lar. Por favor, eu quero me aconselhar com você para isentar-me de agora por diante não passar por esses problemas. Mas isso que é gostoso é que nós podemos olhar um para o outro e olhar o outro como pecador, e também, sendo pecador, ele delegar perdão. Mas é uma necessidade. Não se deve procurar, muitas vezes, amado, o bode expiatório para os problemas do lar. A culpa é sua. É porque isso. Se eu estou passando por isso, se a senhora está passando por isso, porque a senhora fez isso e isso. Cuidado com isso. Deus não constituiu nenhum daqui como juiz. Só Deus estabeleceu Jesus Cristo como juiz de vivos e mortos, segundo Pedro diz lá na casa de Cornélio. Então, amados, não se deve procurar o bode expiatório, quem é o causador, mas pelo bem do relacionamento na família. Devemos focar no erro, não na pessoa, no erro. Porque devemos ajustar o erro. Eu louvo a Deus, porque aprendi isso estudando administração. As técnicas japonesas não procuravam desgraçar o empregado que errou, mas olhar onde estava o erro, detectar o erro, ajustar aquilo e continuar. Se aquele empregado não tiver condições, tira aquele empregado de lá, treina o empregado e volta a trabalhar naquele setor. Mas é que a igreja faz, o que a família faz? Joga fora. E nós precisamos ter cuidado com isso. Quando não joga fora fisicamente, joga fora sendo indiferente, joga fora dizendo palavras, não obedecendo pai, não obedecendo mãe, ficando em atrito direto entre irmãos. Nós precisamos, amados, cuidar disso. Mas, amados, o que percebo, apesar de notoriamente todos serem pecadores, eu percebo que, contudo, acha-se que o erro sempre está no outro. Eu errei porque você fez isso. Eu falhei porque você tem feito isso. E tendo feito isso sempre. Mas abra o livro de Deus em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, 3 a 5. Ali fala Jesus Cristo falando sobre o arqueiro. 7, 3 a 5. Vamos ler. Preste bem atenção nesse texto que eu já li tanto. Mas eu aprendi algo para mim mesmo maravilhoso. Olha bem, 3 a 5. Por quê? Vês tu o argueiro do olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens, o quê? A trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha bem que a prioridade de Deus aqui não é tirar o argueiro do outro. Você não foi chamado para consertar primeiro o outro, não. Na verdade, ninguém tem controle sobre ninguém. O que Deus diz aqui é que a prioridade sua é consertar a si mesmo. Como Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo. Paulo diz também, examinar, pois, o homem a si mesmo. Veja, nós muitas vezes somos críticos, tudo é errado para muita gente, né? A igreja está errada, meu filho está errado,
O trabalho está errado, todo mundo está errado. Quando todo mundo está errado, pode ter certeza que o errado é você. Pode ter certeza disso. Você está vendo com uma ótica totalmente errada, de estar olhando com a ótica de sua carnal e não a de Deus. Preste bem atenção aqui. Tira o quê? Primeiro, o quê? A trave do teu olho. É isso que Deus quer que façamos, amados, porque você tirando a trave do seu olho, você vai ser alvo da misericórdia de Deus e vai passar a misericórdia para o outro. Aí vai tirar bem o argueiro do olho do outro. Abre em Lucas 6, Lucas capítulo 6, versículo 36. Lucas 6, 36. Preste bem atenção nesse texto, que me chamou a atenção também nestes dias. Capítulo 6, versículo 36 de Lucas, diz o seguinte: sede o quê? Misericordiosos, como também é misericordioso o quê? Vosso Pai. Preste bem atenção. Com a misericórdia que Deus delegou a você, perdoando todas as suas misérias, todas as suas traves, tudo que não presta, não importa o que foi que aconteceu, você deve fazer igualmente com quem? Conforme quem? O Pai Celeste. Aí você abre a boca. Mas eu não consigo, pastor. Não consegue porque não quer. Porque nós vamos ver que perdão não é sentir, é obedecer. Porque a sua carne velha nunca vai querer de perdoar ninguém. Por isso que você tem que obedecer à palavra de Deus. Então, amados, vamos trazer para nós, abra aí no capítulo 15 de Lucas, vamos trazer para nós essa parábola do filho pródigo para a gente. Bem conhecida a partir do versículo 11, nós não vamos lê-la, mas vamos pensar nessa parábola. A parábola do filho pródigo, o mais moço, o que é que fez? Veja o versículo 12. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres, tanto para um, como para o mais moço, como para o mais velho. Porque lá no versículo 11 diz que tinha 2 filhos. Agora veja, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Veja o seguinte: este indivíduo, filho mais moço, desvalorizou a família. Este indivíduo mais moço, simplesmente, a família, a vida em família, não tinha tanto valor como as coisas lá fora. Ele deu valor a prazeres, ele deu valor aos bens materiais. Isto provocou, pelo menos, no coração do irmão mais velho, mágoas, rancores, e quando ele voltou, o mais velho estava inchado de ciúmes, o mais velho estava inchado de mágoas, até do pai. Ele ficou até com raiva do pai. E quantas pessoas, né, chega uma pessoa querendo ser restaurada na igreja, a família maior. Eita, você vai receber isso? Você sabe a vida dela? Que você sabe o coração dessa pessoa? Mas olha bem, amados, aqui, cheio de rancor até com o pai. Por quê? Porque o pai recebeu com extrema alegria. Aí no capítulo 15 ainda, vira a página aí, e veja o versículo 30, 29 e 30, ou melhor, 28, né?
Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, olha a mágoa dele. Há tanto tempo, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir, ô mentiroso, né? Desgraçado, viu? Uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito, ô mentiroso. Ele não repartiu os haveres com os dois? Como é que ele disse que nenhum cabrito foi dado? Quantas pessoas tem assim, na igreja, nos lares? Ou você não ouve dos filhos, por exemplo, só eu faço isso, só me manda, ele disse, manda eu, né? Porque fulano não faz. E fica aquela reclamação, e há estas coisas dentro da família. E este homem aqui estava indignado. Olha bem, se indignou. Veio o teu irmão aqui, ele foi alvo do amor de Deus. E nós precisamos, amados, tirar essas mágoas, essas sequelazinhas, pode ser pequenas ou não, para ter uma restauração, para ter uma alegria na família. Vindo, porém, esse teu filho, versículo 30, que desperdiçou os teus bens com meretriz. Ele mandou um espião olhar, foi? Começa a jogar a vida do seu querido irmão na sarjeta. Ele já estava acabado, aquele irmão, e ele queria jogar mais em cima. E o versículo 30 continua: e tu mandaste matar para ele um novilho cevado, além de não me dar nada, esse desgraçado que passou gastando tudo com meretriz, tu mandas matar o novilho. Olha bem que aqui, parece que você viu aí, né? É no artigo definido singular. O novilho, preparando para aquela ocasião. Então, meus queridos, nós precisamos ter cuidado. O filho errou feio, não foi? O filho mais moço errou feio, mas a misericórdia do pai superabundou, demonstrando perdão, esquecendo tudo que o filho praticara, e deu um excelente banquete. Realmente, irmãos, nas nossas famílias, dia a dia, momento a momento, precisamos tanto delegar perdão como pedir perdão. Todos falham com todos. Perdão é uma necessidade. Em Colossenses 3, aí, suportando-vos uns aos outros. Se tem isso na palavra de Deus, é porque você vai errar com o seu irmão. Você vai errar com as pessoas. Então tem que suportar. Não vou com a cara, você disser, não vou com a cara de fulano. Olhe, examine se você é crente mesmo. Se você não consegue conversar com essa cara bonita de Joás, você está com um problema sério na vida. E o pior, onde você vê todo dia a remela dos olhos, aquela cara feia, aquele descabelado, você fica sem falar com aquela pessoa. Precisamos, irmãos, delegar perdão. É uma necessidade gritante no lar. Se você quer acabar com o seu lar, guarde mágoas, guarde rancores, aquelas palavrinhas duras, aquelas coisas, né, que têm acontecido. Denise tem que delegar perdão todo dia, o dia todo. Não é? Às vezes ela faz. Já sabe o que é, né? O marido, vocês sabem o que é? Quando ela cansa sem correr, a mulher, é algo que o marido está fazendo errado, né? Em vez de inchar como um baiacu, né? Você deve, oh Deus, misericórdia, eu perdoo em nome de Jesus. Aí a mágoa não fica aqui dentro, né?
A segunda coisa que nós podemos ver nesse texto, amado, é o perdão faz o quê? Restaura o lar. Voltando à parábola aí, irmãos, eu acho que você não fechou. Volte à parábola do filho pródigo. Ali mostra que o perdão não só era uma necessidade gritante, como produziu uma restauração tão maravilhosa como que eu disse, que terminou em um banquete extraordinário. Eu gostaria de estar nessa festa aí. Gostaria de estar nesse banquete, né? Isaac, aí sim que Isaac, né? Um novilho todinho, você vai, não sei quantas pessoas tinha nessa família, mas foi uma coisa maravilhosa, extraordinária, porque quando o perdão acontece, a restauração. E olha, nessa parábola aí, amados, o maltrapilho jovem, o cansado das decepções do mundo onde esteve, o afastado do lar, o ex-guardador de porcos, coisa tão deprimente para o judeu, o faminto, sem roupas adequadas, sem sandálias, sem um anel, fora da gostosa comunhão do lar, é totalmente restaurado a sua autoridade. Foi tirada a sua vergonha. Foi tratado como filho. Veja aí, amados, abra o livro de Deus. Versículo 21 em diante. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, eu não presto para nada. Mas o nada aqui é melhor do que onde eu estava. Trata como servo, como trabalhador, como empregado, como um escravo, mas deixa-me apenas ficar aqui. Eu fico preocupado em duas coisas. Quando os filhos têm muito mais amizades com os de fora do que com os de casa. Ou com os de fora e não com os da igreja. Pode ter certeza, o coração está longe. Foi o que aconteceu com esse filho, né? Estava longe há algum tempo. E muitas vezes, quando você não ama a igreja, não me diga que ama Jesus Cristo, não. Essa coisa de dizer que ama Jesus Cristo e não ama a igreja, eu duvido, baseado na palavra de Deus. Porque Jesus Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E como é que você tem coragem de não amar aquilo que Deus se entregou, mandou seu filho para se entregar por ela? Assim também no lar. Precisamos amar o lar. Precisamos ver que apesar de ele achar que lá fora era muito bom, era ótimo, não, quando ele caiu em si, ele reconheceu a sua miserabilidade, o que fez de errado, esse maltrapilho, e o pai o honrou. O pai o honrou com um anel. Veja, vamos para o texto. Trazei depressa a melhor o quê? Roupa. Tirou a vergonha. Estava sujo, maltrapilho. Tirou a vergonha. O que foi que Deus fez com Adão e Eva? Quando pecaram, que chegou a conversar com eles. Eles estavam... nós estávamos nus, etc. Aí estava com um jeitinho brasileiro, que eles não são brasileiros, mas estava um jeitinho brasileiro, colocaram as folhas. Não, desse jeito não. Matou um animal, cobriu a vergonha deles com a pele do animal. E aqui esse pai fez desse mesmo jeito. Vou tirar sua vergonha, seu passado vai ser esquecido completamente. Mas crentes, hoje em casa eu perdoo, mas não esqueço, viu? Pode não esquecer, mas o seu coração tem que estar livre. Aí não esquece o fato, mas ficar triturando no coração é proibido na palavra de Deus.
Meus queridos, veja aqui, continuando aqui, pondo-lhe o quê? Um anel no dedo. Não, você não vai ser um trabalhador, você vai ter autoridade de filho. Continua aqui, e sandálias onde? Nos pés. Não, você não vai ser escravo, não, você vai ser filho, você é filho, não deixou de ser filho. Tem gente aí que nasce de novo várias vezes, não existe isso na Bíblia, não. Aqui restaurou, gente, trouxe a comunhão, não se pede salvação, a restauração. O Pai não chamou ele de servo, não chamou ele de escravo, ele disse, meu filho, é o filho dele. E ele ficava esperando dia após dia aquele retorno. Então, meus queridos, é assim também que eu devo delegar para o meu irmão lá em casa, para o meu pai, para a minha esposa, para o seu esposo. Você precisa fazer isso como Deus honrou. Ele veio todo errado, mas tinha um coração arrependimento, uma metanoia, metamorfose, uma mudança de mente, de atitude. O Pai o honrou. Não devemos apenas suportar, amados, um ao outro na família. Mas o texto de Colossenses 3:13 disse, perdoando mutuamente para a restauração. Senão, sua família só é um faz de conta. Sua família só está na fachada. Pecadores que não perdoam. Com o perdão, amados, vem a paz. Com o perdão vem a paz reinante, guardando o quê? O coração e a mente em quem? Em Cristo Jesus, nos membros da família. Todos os membros da família querem viver em harmonia. Se for perguntar aqui, irmã Glória, quer viver em briga contínua com Belinha? Ela vai dizer que não. E vice-versa, não é? Isso é comum. Mas tem um problema. As pessoas não veem que são pecadoras, que precisam suportar e perdoar uma a outra. Por isso, amados, que o perdão deve ser exercitado dia após dia, momento a momento. Por mais grave que possam ser os pecados que os membros da família cometem contra os outros membros, o perdão continua a ser necessidade. Se a necessidade não é satisfeita, não for satisfeita, amados, a situação dos envolvidos só tende a piorar cada vez mais. É terrível. Quem já dormiu no sofá aqui? Será que Val já dormiu? Com raiva de Alivânia, eu vou dormir no sofá. Não quero, né? Eu já dormi na rede que Malu me deu, né? Não foi porque estava com raiva de Denise, não, porque eu estava com dores, muitas dores, eu ficava inquieto, né? Para lá e para cá, para não causar problema, para não dormir, eu preferi ir para a rede lá. Mas, amados, não podemos deixar que protele, você coloque para outra oportunidade a restauração. Tem que ser hoje. Não deixe o tempo passar. Não pode deixar o tempo passar, porque o tempo não apaga pecado. Essa história, o tempo apaga, é mentira. Na Bíblia Sagrada, o que apaga é o perdão delegado. Se não houver uma delegação de perdão, você não é feliz. Você está amordaçado, você está escravo. É o que a Bíblia diz. Quando Pedro perguntou, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Ele disse, não, 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso não quer dizer essa quantidade, 490 vezes.
porque senão nós limitaríamos a misericórdia de Deus. Mas é plenitude, totalidade. Do mesmo jeito que o Pai perdoou você, o Pai Celeste, você deve perdoar o seu colega, seu amigo, seu familiar. Não pode deixar passar o tempo. A restauração, amados, produzida pelo perdão, se dá de vários níveis. No nível vertical, Deus perdoa você, não é? Você é perdoado por Deus. No nível horizontal, você perdoa e pede perdão, a restauração. E também no nível interior. Entra no seu coração a paz, reina a paz. Isso acontece uma restauração completa com Deus, com seu irmão e consigo mesmo. E nós precisamos pensar que a convivência familiar é altamente sujeita a problemas graves de relacionamento. Entretanto, se o perdão mútuo acontecer, haverá restauração, haverá equilíbrio e cura das memórias feridas. Por último, amados, o perdão é um desafio no lar. O perdão cura, o perdão abençoa, o perdão restaura. Infelizmente, muitas famílias não são o que se vê. Não existe esse equilíbrio, não existe essa cura, não existe essa bênção. Por quê? Há uma resistência no ego. Eu só perdoo se ele me pedir perdão. Ou coisa feia. Você está orando lá, abençoa fulano, abençoa ciclano e tal. Se você perguntasse a Deus sobre isso, sabe o que ele dizia? Você está falando de graça. Você está com raiva de Priscila. Olha o dedinho. Não vou lhe ouvir. Eu estou falando bobagem? Abre aí, no capítulo 6 de Mateus. Mateus, capítulo 6, versículo 15. Se, porém, não perdoados aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará vossas ofensas. Você pode mudar isso? Não. Ou perdoa, ou Deus não vai perdoar você. Seja quem for, seja o que for que fizeram com você. Não importa. Perdão não é uma opção para você. Perdão é um imperativo da Bíblia Sagrada. Ah, pastor, eu vou orar se eu sentir. Isso é uma miséria, isso é uma desgraça. Perdão é obediência, é um imperativo, gente. Tinha uma pessoa que chegou há alguns anos atrás para mim, lá na minha residência, não foi nessa residência aí. Pastor, não suporta a família do meu marido. Detesto. Está uma dor na minha alma. Eu disse, você perdoe. Eu não consigo não. Consegue. Consigo não. Consegue. Senta aí. Diga o nome de uma pessoa aí. Claro que não vou dizer o nome aqui, né? Fulano. Diga aqui, eu perdoo fulano em nome de Jesus. Ah, eu não consigo. Consegue, diga. Feche seus olhos e diga. Aí disse, rasgando, parece que estava rasgando. Aí disse assim, só eram 15. Disse o segundo, rasgando. Terceiro, quarto, quinto. Depois do quinto, ela parece que pegou uma banguela, né? Uma ladeira abaixo, foi dizendo, pá. Todos os 15. Eu disse, e agora, como é que está? Ah, pastor, parece sair um peso do meu coração. Você só fez obedecer. Enquanto você pensar, se eu sentir, a carne velha não presta não, gente. Ela não se converte, não. Ela é aquela adepta do bateu, levou. E nós precisamos delegar perdão.
Isso se você quiser ser feliz. Isso se você quiser ter paz. Amados, em cada situação problemática fica o dilema. As pessoas ficam, perdoa ou não? Peço perdão ou não? Por mais que a tendência devido ao orgulho seja um desafio, não há opção para o salvo. Ele deve exercer o perdão, tanto pedir como dar, sob pena de não ser perdoado. Não importa, gente, não importa o que seja. A imposição do Senhor, o próprio Deus, é para ter comunhão com Ele. Se você quiser ter comunhão com Ele, você tem que pedir ou delegar perdão. Mesmo que a pessoa não peça perdão a você, tire essa pessoa do seu coração, triturando o seu coração, e diz: Deus, eu perdoo fulano. A Bíblia nos manda até amar os nossos inimigos, quanto mais o nosso querido irmão, nosso pai. Não importa o que ele fez, não importa se ele cometeu um incesto com você, não importa se ele traiu, não importa nada, importa que você delegue perdão. Não se sabe, amados, a atitude do filho mais velho. Veja, vamos voltar ao texto de Lucas 15, Lucas capítulo 15. Vamos ver, após a conversa, versículo 31, quando ele estava todo amargurado, com mágoas, com ressentimento, o pai disse, 31, então lhes respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, reviveu, estava perdido e foi. Aqui fecha o diálogo. Você nota aí que não tem uma conclusão? Eu não sei o que aconteceu no coração do filho mais velho. Não sei qual foi a atitude após isso. Mas eu digo com certeza, se esse rapaz não perdoou o seu irmão, a sua vida seria uma desgraça interior. Porque a Bíblia nos mostra que se você não perdoar, fica um verdugo, vamos chamar assim, um carcereiro, maltratando o seu coração até que você perdoe. Se você olhar a parábola no capítulo 18 sobre o perdão, o Senhor coloca no cárcere aquele que não perdoou o seu conservo. Vamos fazer um cálculozinho aqui. Quem está com o celular aí ligado? Para a gente se encerrar com isso. Perdão é sempre um desafio, mas tem que ser praticado todos os dias. Vamos fazer um cálculozinho aqui. Lá se deve 10 mil talentos. Bota 10 mil. Colocou? Vezes 6 mil. Talvez você não esteja entendendo nada do que eu estou dizendo, né? O indivíduo lá devia 10 mil talentos. Cada talento eram 6 mil, era 6 mil denários. Cada denário era um dia de trabalho. Agora divida aí por 365. O resultado aí com 365. Aí deve ter dado 60 milhões, não foi? Dividido por 365. 164 mil anos. E quanto? 383? E meio ano. E meio ano. Você pagaria? Quanto vai viver 164 mil anos? Então, deixe de brincadeira com Deus. Você foi perdoado desta maneira e você deve perdoar o seu irmão. Sabe quanto é que o outro deveria?
100 dias de trabalho. Ele foi perdoado 164 mil, mais alguma coisa, e ele disse que achava que não poderia perdoar 100 dias. Isso é um desgraçado. Isso é um miserável. E é crente que faz isso também. Eu ouvi, irmãos, uma crente dizer, se é para perdoar fulano, eu prefiro ir para o inferno. Vai mesmo. Nunca foi salvo. Né? Isso é uma miserabilidade. Pior é a cara de pau, que é achar que vai para o céu com amargo, com rancor no coração. Nunca foi salvo. Ou você tira, ou o ínfaro vem por aí. Ou entregue sua vida a Cristo mesmo. Concluindo. Traição, rejeição de filhos, incestos, etc., devem ser perdoados da mesma forma e intensidade com que Cristo nos perdoou. Não é o que diz aí? Como Cristo vos perdoou, perdoai vós também, é o que tem 3,13 de Colossenses. O fato pode não ser esquecido, mas a ferida deve ser totalmente sarada. Quem não perdoa é um escravo. Ele não é livre, ele é aprisionado. Ele fica sendo maltratado interior. Não tem paz. Não tem paz mesmo. Se uma ansiedade, uma só ansiedade, tira a sua paz, quanto mais mágoas, ressentimentos na família. É um bando de pessoas convivendo no mesmo lar, mas que não há comunicação, não há... Eu já errei muito com Priscila, não sei se Priscila errou comigo, ela quem tem que pensar nisso. Eu errei com Kézia comigo, né? Já briguei tanto com Kézia, etc. Mas é tão bom que a gente olha para a cara e ama assim mesmo, né? E ela me suporta e ama. Não tem isso nem que se fala, né? 30 e tantos anos, 40, né? Porque tem uns 7 anos de namoro. 7 não. 4 e 3 de intervalo. Mas podemos olhar um para o outro, conviver bem. Muitas vezes um irrita o outro, né? Mas estamos vivendo como família. Priscila gosta como eu, né? Ela não gosta muito de falar assim, cara a cara. Ela gosta de escrever como eu. Né? E ela expressou isso, mostrando que está numa família boa. Certa vez Priscila, viu, Tony? Vou dizer um negócio que tu não sabe não, mas eu vou dizer. Que Priscila me disse, para encerrar. Um mês de casado, pai, eu quero voltar para casa. Eu disse, oxe, o marido não presta não, é? Não, não é isso não, é porque é tão diferente. Eu estou com saudade de casa. Eu disse, olha, você depois de 21 anos morando lá, não tivesse saudade, lá era uma desgraça. Mas realmente, se a gente não gostar do nosso lar, não amar o nosso lar, ou você não presta, ou Deus não presta. Porque você foi colocado no lar por Deus. Você nasceu na cidade que Deus quis, onde Deus quis, como você é. Por isso, louve a Deus e viva bem na sua família, delegando perdão. Amém? Deus abençoe.